Então, para vocês que estão se juntando a nós agora, estamos esperando mais algumas outras pessoas para entrarem. Então, daqui a uns 2 ou 3 minutos estaremos começando com a apresentação. Então, se vocês puderem, gostaríamos que vocês pudessem responder as enquetes que estão disponíveis ali no canto direito, que nos ajuda muito com todo o processo de avaliação. Então, essas enquetes estão no lado direito da tela, é o terceiro ícone de cima para baixo. Se vocês puderem, então, responder essas enquetes e em breve estaremos começando com a apresentação. Então eu vou iniciar a sessão agora. Eu percebi que algumas pessoas já entraram. Então essa apresentação vai ser focada na centralidade da família para a realização dos direitos das crianças, o bem-estar das crianças e o desenvolvimento das crianças. E para quem nunca utilizou o Kudu antes, então ele é uma plataforma que nos ajuda com a tradução simultânea. Então, só para apresentar um pouco essa plataforma, vamos pedir para vocês apertarem no botão vermelho que está no canto da tela, embaixo do logo do Kudo. Vocês podem clicar lá em apresentação para poderem ver em apresentação. E também pedimos que vocês mantenham seus microfones e seus vídeos sempre desligados até que vocês possam então ter abertos para vocês poderem falarem. Vocês têm que clicar no Request to Speak, que é pedir para falar, e depois que vocês clicarem lá, vocês serão então autorizados a falar, e aí então vocês podem abrir o seu microfone e sua câmera para poder falar e poder fazer quaisquer perguntas que vocês possam ter. Então, esperamos que então se mais alguém estiver entrando no momento, gostaríamos que vocês possam ir ali na área de enquetes, no lado direito da tela, em polls. Se vocês puderem clicar lá, abrir as enquetes e responder, seria muito bom. Acredito que podemos começar. Então, se vocês puderem clicar no botão de apresentação, no canto superior esquerdo da tela, embaixo do logo da Kudo, tem um botão vermelho que diz apresentação. Então, por favor, gostaria que todos clicassem em apresentação para vocês poderem verem os meus slides sobre o que eu vou falar agora. Então, como eu disse, isso vai focar na centralidade da família para o bem-estar, o desenvolvimento infantil e a realização dos direitos infantis. Então, primeiro, para apresentar vocês para a Family for Every Child, somos uma aliança global muito diversa, com 36 organizações com experiência na prática. Todas essas organizações são membros dessa aliança. Trabalhamos com crianças que estão em situações complexas de família, fora do acolhimento familiar, crianças que estão em situações de acolhimento familiar estendido ou acolhimento alternativo, instituições, presas que foram traficadas, podem estar em situação de rua, que migraram e outras questões. Então tentamos compartilhar e disseminar conhecimento sobre 3 coisas. A primeira coisa é tentar prevenir a separação familiar desnecessária, tentar fortalecer as famílias e tentar assegurar um acolhimento alternativo de alta qualidade, assegurar que ele esteja disponível quando necessário. Nessa sessão específica, estaremos focando na centralidade da família para o desenvolvimento da criança. O nosso foco nisso é que as crianças estejam dentro disso. Temos aqui o contexto de que é o 30º aniversário da Convenção das Nações Unidas para os Direitos das Crianças.
Isso é um ponto muito importante. Então, o foco total é na família. A família é o ponto principal para o cuidado e para o desenvolvimento das crianças. Então, temos outros aspectos, e aqui temos 4 desses aspectos. O primeiro é o reconhecimento e a priorização do papel das famílias. O segundo é do apoio às famílias e na prevenção da separação familiar desnecessária. Trabalhamos diretamente com as famílias e com as crianças. No que diz respeito também ao fortalecimento do bem-estar infantil, dos sistemas de proteção infantil e dos serviços de proteção infantil. E também, obviamente, tentar assegurar a participação total das crianças que não tenham nenhum tipo de acolhimento familiar. Então, temos 3 pontos específicos. O primeiro deles é o acolhimento em família extensa, o segundo é o acolhimento parental. Então, temos uma muita pesquisa está sendo feita no que diz respeito ao cuidado em família extensa. Essa pesquisa passou por mais de 40 países. O acolhimento em família extensa é o mais importante, mas infelizmente é o que é menos utilizado. Ele é o mais valioso para as crianças. Infelizmente, na maioria das vezes ele é invisível, não tem muito apoio e também não é muito monitorado. Então, muitas crianças vivem nessa situação de acolhimento em família extensa, 1 em cada 10 crianças. E é 20 vezes mais provável que uma criança fique acolhida em uma família extensa do que em acolhimento alternativo. E isso ainda está aumentando cada vez mais. Então é importante ter esse investimento nas famílias para poder apoiar esse tipo de situação, porque nesse setor infantil é muito melhor para as crianças estarem em acolhimento em família extensa do que em outras situações. Então, infelizmente, isso tem sido negligenciado. Nós temos um problema de reconhecimento em algumas políticas nacionais e internacionais. Muitas vezes é reconhecido, mas não é colocado em prática. Então, tem muitas campanhas internacionais tendem a se focar em simplesmente tirar as crianças da institucionalização, mas não tanto no acolhimento em família externa. Muitas vezes os governos simplesmente esperam que os cuidadores cuidem das crianças, principalmente nas famílias que são mais vulneráveis. Então, tem uma atenção muito limitada a essa necessidade de se dar mais recursos para o acolhimento em família extensa, porque seria melhor do que qualquer tipo de acolhimento alternativo. Então, temos também toda a questão das crianças que estão migrando, que são crianças que estão fora de qualquer tipo de acolhimento familiar. Então, temos no momento 50 milhões de crianças que são refugiadas ou que acabaram migrando, mais de 23 milhões de crianças que não têm mais lugar dentro dos seus países devido a conflitos ou desastres naturais. Isso está cada vez mais aumentando por causa desses pontos. Entre essas questões todas de refugiados, imigrantes, também temos toda a questão de crianças que estão sendo traficadas. Então, não temos dados muito atualizados. Os dados são de 2012, mas os dados em 2012 já falavam em 5,5 milhões de crianças nessa condição. E estimamos que tem 100 milhões de crianças que estão de alguma maneira conectadas com as ruas, em situação de rua, que também é um número que não está muito esclarecido porque ele não está atualizado. E também temos uma estimativa de 250 mil crianças associadas com forças armadas e grupos armados, que é difícil de quantificar, e os relatos sobre isso estão cada vez aumentando mais. Então, vou apresentar um pouco aqui os nossos palestrantes para hoje. A Rita Paniker veio da Índia, ela é diretora da Butterflies na Índia, que é muito conhecida pela sua participação com as crianças com valores-chave. Trabalha muito na área de saúde comunitária e ela tem toda uma formação social no instituto local. Ela tem um título de mestrado em estudos de desenvolvimento.
já escreveu vários artigos sobre crianças que estão conectadas à rua, ou em situação de rua. Temos também o Chesty Unioe, que é de Ruanda. Ele é um psicólogo clínico com 16 anos de experiência, trabalhando com crianças e jovens e famílias em Ruanda. Ele é treinado em cura de traumas, coesão familiar, participação familiar e também a construção de paz. Trabalhou em vários centros de jovens, tentando dar apoio social para o desenvolvimento das famílias e das crianças, promovendo sempre solidariedade e coesão dentro das famílias. Ele já conduziu muitas pesquisas e publicou vários artigos sobre reabilitação social, cura de traumas, proteção social e educação. Chest, bem-vindo. Temos também a Estela Duque Cuesta, que é do Taller de Vida, em Colômbia. Na verdade, ela é um membro do conselho na Family for Every Child. Então, ela foca muito em diversas questões, inclusive violência social e política, trabalhando em comunidades e com famílias, principalmente aquelas que tiveram problemas com desaparecimento, que acabaram ficando sem lugar para morar. Ela também tem um mestrado que trabalha com várias questões diferentes relacionadas a carros, sempre se dedicou muito a intervenções sociais, principalmente em abordagens diferenciais. Ela já desenvolveu processos e também se considera uma promotora da paz. Por último, temos aqui Miguel Angel Lopes. Ele é o diretor executivo de uma instituição na Guatemala. Ele também é um psicólogo que trabalha contra maus tratos de crianças, tem mais de 25 anos de experiência trabalhando em processos de proteção infantil em Guatemala e também em outros países. Ele já foi um consultor para várias organizações nacionais e internacionais, um professor universitário, um membro de vários grupos de advocacia e também participou nas comissões nacionais de criança e de adolescentes na Guatemala. Então eu gostaria de abrir agora a nossa sessão de perguntas e respostas, que é muito importante para nós, essa sessão. Então, gostaria simplesmente de lembrar vocês que, se vocês quiserem fazer uma pergunta, pedimos, por favor, que vocês cliquem em Request to Speak, pedir para poder falar, e aí então vamos convidar essas pessoas que pediram para poder vir dar as suas perguntas. E quando vocês terminarem, pedimos que vocês então desliguem seus microfones para que a gente possa seguir em frente com as próximas pessoas. Então, muito obrigado. Eu gostaria de começar então com as primeiras perguntas para o nosso painel. Então, Chesty, você está aí? Temos aqui o Chest. Então, se todos os membros do painel podem clicar ou fazer o pedido para falar, por favor. Temos aqui o Chest, aqui em linha. Agora já consegue ouvir? Sim, consigo ouvir. Muito bem, obrigado. Obrigado. Eu estou aqui. Então, Chest, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a você, na sua experiência, o que é que acha que são os benefícios especiais do acolhimento em família extensa e como é que podemos, através deste arranjo, dar mais apoio às famílias e evitar que as crianças sejam separadas das famílias? Muito obrigada, Amanda. Eu acho que o acolhimento em família extensa é uma das alternativas de cuidados às crianças natural, em que naturalmente é um local onde as crianças serão colocadas quando não têm a oportunidade de viver com a sua família biológica e manter ainda assim a sua identidade e o que será melhor para os seus interesses culturais. Então, eles podem continuar a manter a sua identidade, maneira de viver,
o seu relacionamento contínuo com a sua família extensa. Então, não é apenas para criar outro relacionamento com outra família, mas sim manter o seu relacionamento com a sua família já existente. Portanto, este acolhimento em família extensa é muito positivo para manter os relacionamentos da criança e para que as crianças possam crescer neste ambiente. Então, como disse nas suas estatísticas, a maior parte das crianças que sofrem de problemas e desafios diferentes passam e estão em situação de acolhimento em família extensa. Portanto, se nós tivermos 1 em 10 crianças que estão em acolhimento em família extensa, este é uma grande, portanto, estimativa de viver neste arranjo e então isto é uma coisa que tem que ser apoiada definitivamente. Muito obrigado. Eu agora gostaria de passar à Estela. A Estela pode ligar o microfone, por favor. Será que a Estela pode solicitar para falar? Muito obrigada, Estela. Uma coisa que eu gostaria que você falasse, o que é que acha que são as diferenças principais para proteger as crianças que foram deslocadas para as outras crianças, não é? Em situações normais, e para que estas crianças que foram deslocadas possam continuar a ter o apoio e o amor necessários para a sua vida. Uma criança em movimento é uma pessoa que pode passar extrema vulnerabilidad al tratar de avanzar, sea porque fue expulsado por la violencia, sea porque busca protección como en muchos casos, o sea porque busca una forma de nueva oportunidad para su vida, está atravesando. Então, ele experimentou, passou por violência no passado e eu acredito que a forma que pode passar para ajudar estas crianças tem a ver com a preparação entre as organizações e agências para que estas crianças possam ter um sistema social de apoio. E, para além disso, eu acho que é muito importante dar para eles um sistema que pode ser acessível para que possam aceder a esta ajuda. Isto é muito importante porque são novos contextos e novas cidades e muitas vezes estas crianças são excluídas da sociedade civil e sentem-se perdidas e por isso é muito importante para eles saberem que têm meios para aceder ao apoio que está lá prestado. Muito obrigado. Foi muito útil para que quem não está aberto aqui ao Codo, por favor, tem que selecionar o vosso idioma aqui na parte inferior do ecrã para poderem ter a interpretação simultânea. Portanto, escolham, por favor. Eu gostaria de falar agora com a Rita. Se a Rita poderá solicitar, clicar no micro, por favor.
Ok, muito obrigada, Rita. Eu gostaria de explorar um aspecto diferente com você. Tem a ver com os stakeholders importantes que devem ser engajados neste caso da reforma do bem-estar infantil. E, portanto, para ver as diferentes advocacias, organizações das defesa e, portanto, a participação deste tipo de agências no apoio às crianças. Parece que perdemos aqui a ligação com a Rita, então eu vou falar agora com o Miguel. O Miguel pode pedir para falar, por favor? Podemos chamar o Miguel ou a Rita, por favor? Muito obrigado, Miguel, e bem-vindo. Eu gostaria de perguntar a você se puder falar sobre alguns dos fatores que levam à falta de, portanto, de serviços completos para as crianças que foram alvos de violência sexual. Eu acho que quando nós falamos sobre uma abordagem integral, eu acho que existem três aspectos principais que devemos tomar em consideração. O primeiro lugar tem a ver com a prevenção. Eu acho que é muito importante prevenir e ajudar, deste modo, o sistema de bem-estar para as crianças em todo o mundo. E assim nós podemos ter uma coordenação integral. O segundo aspecto tem a ver com a proteção para que assegurarmos que esta continue a ser importante para ultrapassarmos a ideia que a proteção não é apenas a ideia de explicar para outros quais são os problemas. É muito importante ajudar as crianças com esta prevenção. E em terceiro lugar, eu acho que é muito importante devolver os direitos às crianças. Na América do Sul, existem muitas crianças que são institucionalizados e, deste modo, não têm direitos à família, o direito a ir à escola, o direito a viver, à sua própria cultura. E isto, para nós, é muito importante trabalhar, ter uma abordagem integral para manter estes direitos às crianças, assegurar estes direitos. E, por isso, quando nós falamos sobre a cultura, nós deveríamos fazer o nosso melhor para manter as ligações culturais dessas crianças e não apenas focar o nosso aspecto na violência e como, portanto, isso afeta os direitos das crianças. Temos que pensar nas estruturas sociais, na cultura do país em si também, para podermos trabalhar com a prevenção e ajudar as crianças no seu próprio ambiente para manter a sua cultura e as suas ligações sociais. Muito obrigada. Eu gostaria agora de voltar aqui à Rita. Rita, pode tentar, por favor,
solicitar para falar novamente? Se... Ok. Eu vou repetir a minha pergunta novamente para falar o que é que você acha que são, ou quem é que você acha que são os stakeholders principais para assegurar esta reforma do bem-estar infantil e qual é a importância na sociedade civil para advogar, não é, defender estes direitos das crianças. Parece que provavelmente temos aqui problemas com a ligação. Olá, só para dizer que temos aqui uma das perguntas dos participantes aqui na chat box da Fran. Ok. Então, já se você estiver aí, por favor, tem a ver aqui, temos uma pergunta que tem a ver com o acolhimento em família extensa. Which is kinship care is very Então, realmente existe muito pouco reconhecimento no que diz respeito ao acolhimento em família extensa. Então, gostaria de mais uma vez perguntar para a Estela como que na sua região é visto o acolhimento em família extensa. Então, em Guatemala é reconhecido. Tem uma nova lei que estabelece que as famílias não são consideradas somente as famílias de sangue, mas também isso é muito ligado a todo tipo de afeto. E sempre se olha para o acolhimento em família extensa, por exemplo, uma avó, um tio, uma tia. Mas também outros membros que são muito importantes na Guatemala são os padrastos. Não sei se por questões religiosas, temos a religião evangélica muito forte por aqui, então parte da educação da criança vem muito dos padrastos. Então, quando falamos em família, falamos não somente nos pais, mas qualquer pessoa que tem um envolvimento
emocional, uma relação emocional com essa criança. E isso também é considerado como família. É a família extensa. Isso é muito importante para nós, porque isso permite que a criança não seja separada da sua cultura, não seja separada da sua família ou seus amigos. Então, por isso que é tão importante para nós que a criança possa permanecer dentro da família extensa. E dentro desse contexto cultural, com todas as suas ligações originais. Na cultura maia, por exemplo, as crianças são responsabilidade de todos na comunidade. E se as crianças têm problemas, então toda a comunidade sofre. Então isso afeta a todos. Então isso é muito importante, exatamente como você fala, quando a gente pensa no acolhimento em família extensa e na relação com as famílias de sangue, reconhecimento que esses outros adultos que têm uma relação muito próxima com a criança, que já têm algum tipo de ligação próxima com a criança, são considerados também como parte dessa família extensa. Então, Stella, da sua experiência na Colômbia, no que diz respeito ao apoio do governo em relação ao acolhimento em família extensa, o que você tem a dizer sobre isso? A Colômbia, infelizmente, está um pouco atrasada porque as leis são muito convencionais. As crianças geralmente são institucionalizadas. Para retornar essas crianças para essas famílias, é necessário passar por um processo legal muito complexo. E, na maioria das vezes, o que acontece é que essas crianças são enviadas para outras famílias. Isso é arranjado, isso é organizado através dessa lei. Então, o que nós conseguimos conquistar na Colômbia é que as crianças não ficam nas instituições. Então, realmente tem uma luta muito difícil na Colômbia que nós estamos lutando. Nós precisamos realmente tentar espalhar essa informação no que diz respeito a todo o acolhimento familiar para as crianças. Para as crianças para poderem retornar para suas famílias. Muitas vezes leva até dois anos para as crianças retornarem às suas famílias. Temos algumas reuniões com alguns parentes, mas às vezes isso acontece o quê? Uma vez por ano. Isso obviamente não é bom o suficiente. Realmente isso é muito ruim para que a gente consiga avançar a reintegração dessa criança. Algumas das comunidades, principalmente no que diz respeito às comunidades indígenas, acreditam que as crianças pertencem à comunidade. Então tem uma obrigação por parte da comunidade, já que a criança pertence à comunidade, então a comunidade tem que também cuidar dessa criança quando ela tem problemas. Mas infelizmente temos muitos desafios na Colômbia. Existem muitas crianças que estão dentro de instituições e é realmente muito difícil para tentar superar todas essas dificuldades, todas essas limitações, para que a gente possa então retornar essa família retornar essa criança para suas famílias e suas comunidades. Então, o que você falou ali fala muito sobre o que o Chest falou, de ser uma coisa natural. Em muitas culturas é considerado natural o que se conhece, essa comunidade um pouco maior, todo mundo tem responsabilidade pela criança. Então isso realmente parece uma coisa muito importante no que diz respeito ao investimento em acolhimento em família extensa para todo esse trabalho em busca da proteção infantil, de uma proteção infantil melhor.
Então, vou voltar agora para outra pergunta, para o Chest. Eu preciso repetir a pergunta ou você pode entrar direto? Rita, você está aí? Então, nesse meio tempo, tem uma pergunta nova na lista do chat. Então, Lope, a sua pergunta é para o Miguel. Miguel, temos uma pergunta para você, que é: quando apoiando as crianças que foram afetadas por violência sexual, os serviços muitas vezes são somente personalizados para as meninas. E será que esses serviços deveriam ser neutros no que diz respeito a gênero ou específicos para poder tratar com as diferenças entre crianças que foram afetadas por violência sexual, meninos e meninas? Será que isso deveria ser específico de gênero ou não? Qual que é a melhor abordagem na sua opinião? É muito importante entender que a violência sexual afeta tanto meninos quanto meninas. E então, para poder se definir essas ações, na maioria das vezes as ações são definidas de maneiras gerais. Então, eu acredito que é importante ter uma abordagem de saúde geral, não somente médica, mas também psicológica e social. No caso de meninos que sofreram violência sexual, então, estamos estudando diferentes abordagens no que diz respeito a diferentes doenças que afetam diferentes crianças, para que nós possamos então tomar as decisões mais corretas de acordo com o que for necessário. Realmente precisamos encarar esse problema importante, porque na verdade existem vários fatores que afetam a questão da violência sexual. Mas é importante levar alguns aspectos em consideração, até para poder compreender o impacto grande que a violência sexual tem. Quanto mais próxima é essa relação entre a criança e o abusador, então pior é a situação. Que é bem diferente uma violência que vem de uma pessoa desconhecida e quando vem de uma pessoa que é próxima à criança. 8 entre 10 casos no nosso país, no que diz respeito à violência sexual, são feitos por alguém que a criança já conhece. E o quanto mais tempo leva esse abuso, o maior é o trauma que essa criança tem. Infelizmente, algumas meninas e alguns meninos chegaram a ser sujeitos e sujeitas à violência sexual durante 4, 5 anos. É uma situação muito complicada. É muito importante tentar diferenciar entre uma situação de abuso e uma situação que é completamente diferente.
Porque quando a criança se desenvolve passando por esse tipo de situação, principalmente quando leva muito tempo, é sujeita à situação durante muito tempo, ela cria um problema muito grande de conseguir confiar nas outras pessoas. E obviamente isso piora com o tempo. Então é muito importante poder diferenciar essa questão. E realmente também não é o mesmo quando alguém sofre algum tipo de assédio ou quando tocam nessas crianças. Violência genital também é um tipo diferente de violência sexual. Assim, 7 dentre 10 casos, em 7 de 10 casos, as crianças acabam até sendo infectadas por doenças sexualmente transmissíveis devido a esses abusos. E isso também é parte de todo o problema que vem da violência sexual. E muitas vezes as pessoas não acreditam no que as crianças dizem, especialmente quando meninos falam sobre isso. E muitas vezes não acreditam no que eles falam pra gente, e aí acabamos ficando sem alternativa. Muitas vezes nós culpamos as crianças, e é muito importante escutar as crianças e não simplesmente culpá-las. Porque quando pensamos em violência sexual, sempre pensamos que algum tipo de sinal visual vai estar disponível, nós vamos poder ver isso. E muitas vezes isso na verdade não acontece, né? Isso não acontece na realidade, porque os abusadores já sabem disso e tomam cuidado com isso. Então, muitas vezes os problemas psicológicos e emocionais podem até ser muito mais graves do que os físicos que podem ser observados. Então, realmente é uma situação muito complexa. Não devemos simplesmente buscar sinais visuais ou físicos para tentar compreender se está ocorrendo algum tipo de abuso com alguma pessoa, não. É necessário prestar atenção em alguma coisa mais do que isso, porque o problema psicológico, na verdade, é muitas vezes até pior do que o problema físico. Então, vamos. Rita, consegue ouvir-nos? Pode clicar no seu micro, por favor? Parece que não estamos tendo sucesso, então vamos ter que falar com outra pessoa. Então, falando um pouco mais sobre na questão do acolhimento em família extensa, Chas, pode-nos falar um pouco sobre quais são os desafios que você encontra em relação ao acolhimento em família extensa, como apoiar, não é, desenvolver este tipo de acolhimento? Chas, se estiver aí, pode-nos falar um pouco sobre este tipo de desafios, sobre o acolhimento em família extensa? Então, eu posso perguntar ao Miguel, uma das coisas que seria muito importante saber, até que ponto é que você sabe da mudança que existe agora com o abuso que acontece online e toda a questão da sociedade digital e como isso tem
vindo a impactar no abuso e na violência sexuais. Definitivamente que as redes sociais são muito úteis, mas ao mesmo tempo podem ser utilizadas para violência sexual e geral contra as crianças. E isto é muito comum com meninas jovens, por exemplo, meninas bem jovens. Eu acho que é muito importante tomar isto em consideração e nós precisamos de falar com os pais e explicar de que modo é que este novo instrumento digital está sendo utilizado. Porque muitas vezes os pais não utilizam estas novas ferramentas digitais tanto quanto os seus filhos. Então, tem que haver uma abordagem de sensibilização para estas questões. Por exemplo, na Guatemala, nós tivemos muitos episódios em que isto aconteceu, relacionados até com violência digital, não é? Sexual contra meninas. Então, como organização, nós temos que trabalhar neste sentido e fazer um esforço para tentar prevenir este tipo de violência. A prevenção é um fator fundamental neste sentido e nós devemos falar com os pais e explicar que é muito importante que eles saibam quais são os perigos da tecnologia. Muito obrigado, Miguel. Então, eu tenho aqui duas pessoas que estão fazendo mais perguntas. Quer aqui fazer a sua pergunta, por favor? Consegue ver-me e ouvir? Para mim é só algo que eu queria falar sobre o acolhimento em família extensa. Nós fomos a uma conferência e uma das coisas que falamos nos países africanos, sim, isto existe e foi formalmente reconhecido e não informalmente, mas a nível formal há muitas coisas que ainda têm que ser colocadas para que o governo reconheça e coloque isto em ação. O que o participante disse foi que muitos países africanos acham que este acolhimento à família e assistências tem vindo a ser feito, mas o problema e as preocupações agora é como tornar este processo mais formal e a essência disto talvez seja perdida no processo. Nos países africanos isto acontece informalmente, e nós temos um dos participantes que nos deu um exemplo que se você quiser quiser ajudar os filhos do seu irmão ou da sua irmã, é um processo bastante moroso e num país como o Uganda, que estava presente nesta convenção, houve um agente dos serviços de reinserção social que poderão tratar desses documentos. Portanto, existem países que são mais flexíveis e outros mais rígidos, mas é uma coisa que é reconhecida. Muito obrigada. Muito obrigada. Isto foi uma intervenção muito interessante. Eu sei que há um grande debate sobre como se formalizar, não é, este tipo de acolhimento da família extensa e para dar a importância, não é, a apoiar este tipo e reconhecer também os riscos potenciais que poderão ocorrer neste tipo de arranjo. Mas o consenso é que nós não queremos formalizar demais, porque nós queremos ter uma resposta mais flexível, não é? Que é bastante valiosa. Temos aqui mais alguma pergunta agora? A quem é que quer dirigir a sua pergunta?
Amanda, acho que só estava a perguntar a Doreen se queria fazer a sua pergunta. Se clicar no micro, Doreen, acho que perdemos aqui a Doreen. Rita, será que consegue falar agora conosco? Quer que eu faça de novo a pergunta? Não, parece que a Rita não consegue falar. Shast, quer responder à minha pergunta sobre alguns dos desafios no acolhimento da família extensa? Consegue ouvir-me agora? Muito bem. Falando em relação aos desafios das famílias, de acolhimento da família extensa, eu gostaria de dizer que as crianças que pertencem, não é? Que ficam com, por exemplo, vão para as famílias extensas, por exemplo, viver com os avós, quando existem problemas emocionais, psicológicos, em que as crianças perderam os pais, significando que as famílias extensas são parte do problema. São parte do problema por causa do seu relacionamento. Outra questão tem a ver com a idade. A maior parte das crianças que vão ficar com os avós, com as avós e os avós, que por sua vez já têm uma certa idade, e como tal, se eu posso dizer que as capacidades parentais, não é? Nós sabemos que o avô ou a avó têm capacidades parentais, mas poderão não ser os melhores. E também em questão de a capacidade económica destas famílias, nós sabemos que são pessoas bastante pobres, geralmente, portanto, se estão a viver em condições pobres, têm as suas próprias famílias biológicas, portanto, na maior parte das vezes, quando eles têm um problema para resolver, tendem a tentar ajudar os seus próprios filhos. Portanto, por vezes existem desigualdades dentro da família. E isto afeta, obviamente, as crianças, porque uma criança poderá ir para a escola, a outra não vai. E isso, obviamente, afeta as crianças. Por isso, isto são os desafios diferentes que nós nos deparamos. E também este acolhimento em família extensa, por vezes não é formalizado. Eu não quero dizer que existem violadores, mas por vezes as crianças podem ser violadas, podem ser abusadas sem haver depois um follow-up dessa situação. Portanto, estes são os problemas, não é? Os desafios que nós temos nas crianças que estão neste tipo de, que vivem com a sua família extensa. Em termos de como nós podemos resolver ou intervir neste tipo de desafios, um ponto tem a ver com... Eu gosto de dizer que o acolhimento da família extensa pode ser formalizado ou não deve ser formalizado. Será que o que é que mais nós poderemos fazer ou adotar para sabermos o que é que está a acontecer com as crianças que vão viver com as suas famílias extensas? Portanto, para mim, nós precisamos de estar um pouco no meio, não é? Como formalizar e não... Por vezes eu digo que o formalizar este processo pode ser, é o primeiro processo que é preciso, mas nós precisamos, em primeiro lugar, saber se conhecer essas crianças, saber se estão a ir para a escola e ter dados sobre essas crianças. E, portanto, é simples, isto não é muito difícil. Portanto, tentar obter dados. E depois
incluir também essas crianças nas políticas. Portanto, em políticas de proteção à criança ou políticas de proteção social, políticas de apoio, para incluir nestes enquadramentos de apoio. Isto seria, obviamente, muito bom e também procurar se as famílias próprias, nós sabemos, estamos a falar de famílias de acolhimento, portanto, existe apoio para as famílias de acolhimento, mas existe muito pouca pesquisa e muito poucos modelos em relação ao acolhimento em família extensa. Eu até nem sei se existe, portanto, para este tipo de casos. Portanto, nós precisamos criar, pesquisar e desenvolver modelos para estas famílias, não estas crianças, para poderem ter o apoio a nível material e também fatores não materiais. Muito obrigado, Chas. Sei que estamos quase a terminar e temos aqui mais 2 perguntas. A primeira, Stella, isto é uma pergunta para você. Para apoiar crianças que foram deslocadas, como é que nós nos podemos certificar que a sua identidade cultural e social será respeitada e tomada em consideração ao providenciar serviços de cuidados e não discriminar essas crianças por causa da sua identidade? Ouviu a pergunta, Stella? Será que nos pode ajudar em relação à identidade cultural das crianças? Sim, eu ouvi a sua pergunta. E eu acho que é muito importante manter a cultura social e as origens culturais dessas crianças. Muitos deles são discriminados por causa dos seus antecedentes culturais. Portanto, nós temos que procurar elementos específicos sobre a sua cultura para que eles possam aproveitar os seus pontos de identidade e colocar isso como um valor adicional, como uma mais-valia. Nós deveríamos utilizar coisas como as suas comidas tradicionais, roupa tradicional, como portanto, um valor, não é? Uma mais-valia que eles podem utilizar para afirmar a sua identidade no seu novo contexto social para o qual foram viver. Nós devíamos perguntar-lhes qual é o seu idioma, qual é a sua cultura formal, quais são as festividades que costuma celebrar na sua cultura. E é muito importante para essas crianças falar sobre isso, lembrarem-se das suas origens de um modo que possa preservar, não é, a sua cultura e fazer com que esses valores sejam utilizados para eles encontrarem o seu novo espaço nessa sociedade onde estão vivendo agora. E eu acho que isso é muito importante também, por exemplo, em questões de música, porque na América do Sul a música é um fator muito importante, tem a ver com a identidade das pessoas. Portanto, utilizar a música para ajudar as crianças a se lembrarem quem são, quais são as suas origens. E nós podemos pensar sobre a arte também, como terapia. Isto é um instrumento fantástico para utilizar, para ajudar as crianças e para ajudá-las a se exprimir. Deste modo, as crianças podem utilizar uma ferramenta que é universal, porque a arte é uma ferramenta universal para exprimir quem são no seu novo ambiente social. Assim, as suas identidades serão preservadas, serão mantidas através da música, da arte, da cultura. Isto é um fator muito importante. Nós podemos criar novos workshops em que eles podem utilizar para criar elementos específicos sobre, por exemplo, uma pulseira, em que eles podem utilizar para se lembrar e exprimir quem eles são. I've got one last question, which Miguel, I think.
Então, muito obrigado. Temos uma última pergunta que eu acredito que é o Miguel que vai responder. Está vindo de Rogers. O que o panelista pensa no que diz respeito a treinamento de acolhimentos parentais e familiares, no que diz respeito a combater os problemas de violência contra crianças? Isso faz referência direta ao programa Inspire, das recomendações da Unicef, de como tentar tratar de violências sexuais dentro das famílias. Será que você acredita que isso é uma boa família? O que você acha sobre trabalhar com os pais e os cuidadores em programas de treinamento para tentar auxiliá-los a combater esses problemas? Miguel, você está aí? Você vai conseguir responder a pergunta? Então, Miguel, a pergunta é sobre trabalhar com cuidadores e com pais para tentar reduzir questões de violência nas famílias no que diz respeito ao programa Inspire. Você pode fazer a pergunta novamente, por favor? Alô? Parece que perdemos o Miguel aqui, a conexão do Miguel. Na verdade, até já passamos do horário da nossa sessão, então pedimos desculpas por não podermos dar uma resposta para a sua pergunta, mas gostaríamos de agradecer muito ao Chest, a Estela e a Rita. Uma vez mais também peço desculpas, sinto muito que você não conseguiu se conectar, estar online. Eu gostaria também de agradecer ao Miguel e dizer muito obrigado a todos que participaram nessa sessão. Foi uma sessão, acabou que foi muito pequena, mas cobriu tópicos muito grandes. Então gostaria de relembrar a todos que estamos prestes a publicar uma publicação que diz respeito a acolhimento em família extensa, que também está vinculado com outras sessões que tivemos aqui, também diretrizes para acolhimento familiar dentro do contexto islâmico, no que diz respeito aos ensinamentos do Corão, em outros aspectos da cultura islâmica, e como que isso se relaciona com o desenvolvimento das crianças. Então, muito tem sido dito sobre cultura que recentemente eu estava falando com algumas pessoas no que diz respeito a toda essa tradição de casamentos. Então, realmente é muito importante para as crianças saberem não somente quem elas são, mas de quem elas são. Essa ideia de pertencimento, isso é muito importante no que diz respeito a essa ideia do acolhimento em família extensa e do papel das famílias extensas no cuidado dessas crianças. Então, gostaria de fechar então aqui. Se vocês pudessem, então, por favor, completar a última enquete ali no lado direito. Nós estamos abrindo as últimas perguntas da enquete. Gostaria de, por favor, pedir a vocês que completassem as perguntas dessa enquete. Isso realmente nos ajudaria bastante. Então eu gostaria de fechar dizendo muito obrigado a todos uma vez mais. Feliz 30º aniversário para a Convenção dos Direitos das Crianças. Muito obrigado e até logo.
a Convenção dos Direitos das Crianças sumiu. Bom, acredito que acabou então.